Olá pessoal, sou o professor Ronaldo, juntamente com o professor Estácio nós estamos desenvolvendo com vocês um projeto para vocês assimilarem melhor o conteúdo de funções. E para isso eu estou trazendo essa videoaula só para relembrar o início das aulas sobre funções, que foi mais ou menos assim. Nós temos algumas situações em que podemos utilizar o conceito de funções para a resolução de problemas. Vejam, na primeira situação nós temos uma empresa de TV a cabo que cobra de seus assinantes uma mensalidade de R$100 e mais R$12 pelo filme extra comprado. Desse modo, o valor a ser pago ao final de cada mês depende do número de filmes comprados pelo assinante. Então podemos colocar assim, o assinante paga R$100. Isso é fixo. Mais R$12 por cada filme que ele comprar, que ele consumir. Mas nós não sabemos a quantidade de filmes que ele consome, então nós colocamos aqui um X. X representa a variável, ou seja, o valor que temos para a quantidade de filmes. Aqui o 12 é o valor que ele pagará por cada um. Como eu não sei quantos filmes eu comprarei, então nós temos um X que vai variar mensalmente. E no final, esse total vai ser chamado de Y. Então aqui nós temos já o conceito de função, onde X é a variável independente, porque ela varia conforme a vontade do assinante, neste caso, e o Y é a variável dependente, porque Y depende de X. Ou seja, toda vez que nós temos uma função em que um valor altera o valor de outro, ou seja, a variável X vai alterar o valor de Y. Então nós temos uma função, certo? Então X, Y, aliás, está em função de X. Como assim? Se no exemplo nós tivermos que o assinante não utilizou nenhum filme, nós poderemos substituir da seguinte forma: Y é igual a 100 mais 12 vezes, quando temos um número antes de uma letra, nós temos um coeficiente que multiplica o valor da variável. Então, se ele não consumir nenhum filme, nós teremos 12 vezes 0, que vai dar 0. Então, no final, nós teremos que ele pagará somente R$100. Mas se nós tivermos Y igual a 100 mais 12 vezes, digamos que ele consuma 4 filmes, então 12 vezes 4 dá 48, mais 100, 148. Ou seja, eu disse que quando X for igual a 4, ou seja, quando ele assistir 4 filmes, Y será igual a 48. Bem, pessoal, para resolver uma função, nós podemos utilizar o método que já vimos, como podemos também colocar em forma de tabela os valores para entender como funciona e como se chega à lei de formação de uma função. A lei de formação nada mais é do que a fórmula que vale para qualquer valor. Para conseguir qualquer resultado, você consegue utilizar essa lei de formação. Como assim? Colocando em forma de tabela, nós temos aqui a quantidade de filmes. Então eu posso colocar 0 filme, 1, 2, 3, 4 filmes, 5 filmes e fazer o cálculo do preço. Se eu pago R$100 fixo, mais 12 vezes 0, quando eu não consumir nenhum filme, eu vou pagar ao final, ou seja, eu vou ter o valor de Y igual a 100. Se eu consumir apenas um filme durante o mês, eu vou pagar 100 mais 12 vezes 1. Eu coloquei esse tracinho aqui, não confundir com o número 11. Eu coloquei porque aqui o 12 vai se repetir em todos, para todos os valores de X eu terei sempre 12, porque 12 é o preço que eu pago por cada filme. Então 12 vezes 1 é 12,
No final y será 112, 100 mais 12. Se eu tiver dois filmes, 2 vezes 12 é 24. No final y será 124. E aqui eu coloquei 4, né? Pulei o 3, porque aí vocês conseguem observar que eu posso colocar qualquer valor para x, que isso vai alterar o valor de y. Então 4 vezes 12 é 48. Mais 100, 148. Então, pessoal, só para observar aqui o seguinte: com essa lei de formação eu posso colocar x igual a qualquer número. Digamos que eu consuma 10 filmes. Então eu posso colocar x igual a 10, né? Para x igual a 10, nós teremos y igual a 100 mais 12 vezes 10, temos 120. Multiplicar por 10 é fácil, pessoal, é só colocar um zero no final. Então y no final será 220. Então veja que x assumindo qualquer valor vai interferir no valor de y. Então, pessoal, esse conceito aqui nós podemos representar através de um gráfico. Esse gráfico, ele é da seguinte maneira: nós temos o eixo das ordenadas. Claro que ele é bem mais reto do que isso, né? Vamos tentar fazer aqui. Eu estou fazendo com o mouse, por isso que não sai com tanta perfeição. Digamos que isso aqui seja o eixo y, ou o eixo das ordenadas. Aqui, na horizontal, nós teríamos o eixo x, que é o chamado eixo das abscissas. Eixo y e o eixo x das abscissas. Então nós podemos comparar. Digamos que x seja 1. Quando x é 1, pessoal, o y vai ser 112. Então, traçando aqui, nós teríamos que esse ponto estaria mais ou menos aqui. Claro que isso aqui é só uma representação para vocês verem que podemos atribuir para cada valor de x um valor de y, e assim ele pode ser representado em forma de gráfico. Para x igual a 2, nós teríamos y, né? X igual a 2, nós teríamos y igual a 124. Logo, nós teríamos esse ponto bem aqui. Para x igual a 4, né, teríamos que estender aqui em cima. X igual a 4, nós teríamos y igual a 148. Quando nós terminamos de fazer essa transferência da tabela para o plano cartesiano, aqui representado de forma bastante simbólica, porque o desenho ele é apenas para representar, nós teremos o gráfico da função que ficará em forma de reta, pessoal. Essa é a característica da função. Ela fica igual a uma reta. Quando nós traçamos, nós vemos que ela fica igual a uma reta no plano cartesiano. Quando nós temos o eixo das ordenadas mais o eixo das abscissas, isso aqui se chama plano cartesiano. E isso aqui será bem importante para os nossos estudos, né, de função. Tanto a função do primeiro grau, né, quanto a função do segundo grau. Lembrando que função do primeiro grau é porque a variável x, né, ela não está elevada ao quadrado. Quando nós temos aqui apenas o x, nós subentendemos que aqui existe um expoente igual a 1, portanto ela é do primeiro grau. Se nós tivéssemos um x ao quadrado, aí nós teríamos uma função quadrática, né? Mas nesse caso nós temos uma função do primeiro grau. E aqui nós vamos aprender também o conceito que o nome dessa função
quando nós temos uma função x mais um valor independente, porque aqui não é coeficiente. Coeficiente seria se nós tivéssemos outra letra aqui, nós não temos. Então, quando nós temos uma função desse tipo, nós dizemos que ela é uma função afim. Função afim. Bem, vejam que numa função do tipo y igual a 2x menos 3, nós temos o coeficiente de x como sendo o coeficiente angular. E o termo independente, o menos 3, como coeficiente linear. Por que isso? Vejam só. Nós temos, ao traçar o eixo y e o eixo x, o plano cartesiano. Então, colocando valores para x, nós obteremos valores para y. Ou seja, quando x for igual a 0, nós teremos y igual a menos 3, aqui. Então, nós chamamos isso de coeficiente linear. 2 vezes 0 é 0, então y fica igual a menos 3. Logo, o coeficiente linear é o ponto onde a reta passa no eixo y, quer dizer, ele intercepta o eixo y no coeficiente linear menos 3. Então, o menos 3 é o ponto onde ele intercepta o eixo y, menos 3. Então, aqui nós teríamos o par ordenado x igual a 0 e y menos 3. Ou seja, quando x é 0, y nessa função foi menos 3. Logo, nós podemos dizer que toda vez que f for igual a 0, f de x, certo? F de x for 0, y é igual a b. Quem é b? B é o termo independente, quando colocamos na regra geral ax mais b. A regra geral da função afim é ax mais b. Logo, quando f de x for igual a 0, nós teremos y igual a b. Ou seja, quando x for 0, y vai ser igual a menos 3. Ou seja, quando x for 0, ou seja, tivermos 0x mais b, o nosso coeficiente linear será igual ao b, ou seja, como foi aqui, igual a menos 3, sendo o ponto que intercepta no eixo y. Essa é a noção de que quando nós quisermos descobrir qual é o ponto onde a reta passa pelo eixo y, nós colocamos o x igual a 0. Se x aqui for igual a 0, só sobrará o termo b, que é o termo independente, logo será nele que passará a reta. O coeficiente angular será o coeficiente, o número que está antes do x. Por que angular? Porque é ele que forma o ângulo, ou seja, a inclinação da reta sobre o plano cartesiano. Logo, o x determina o ângulo ou a inclinação da reta, por isso se chama coeficiente angular.